Fala galera, professor Olesco aqui de Geografia, né? Bem-vindos aqui à nossa correção da prova agora de Geografia da UFPR, né? Espero que todos e todas estejam bem. Vamos fazer aí um apanhadão do que apareceu nessa prova da Federal, que gera tanto medo em diversos aí de vocês, né? A prova de Geografia, né? Sempre tem umas peculiaridades, digamos assim, né? Estamos aqui, né? Em nome do Aprenda Bem Brasil, né? Como eu gosto de fazer a nossa brincadeirinha, tá? Curso Aprenda Bem, né? A gente vai poder compartilhar com vocês aí a nossa correção. Então vamos lá, já começando com a primeira, né? Onde ele vai trabalhar basicamente geografia econômica, né? Vamos lembrar, é um dos elementos que está lá posto no editalzinho da prova, né? Explicando sobre o capitalismo, aquela coisa toda, né? E vamos aqui fazer essa breve leitura, falando um pouquinho do que o capitalismo é um sistema econômico que foi se expandindo econômico e territorialmente. Primeiro foi o colonialismo, depois o imperialismo, né? E nos dias atuais a globalização, né? Daí ele vai ainda citar aquilo que a gente vê tanto no segundo ano quanto depois na nosso terceirão aí, nosso pré-vestibular, vocês vão rever isso daí, quando a gente trabalha um pouquinho com as fases do capitalismo, né, aquela introdução para a gente chegar na globalização, né, comercial, industrial, financeira, informacional. E algo que a prova da Federal tem feito com, vamos dizer assim, certa constância nos últimos anos, tem sido não trazer, às vezes, só citações de artigos acadêmicos, ela está trazendo também citação de livro didático, né? Veja aqui esse exemplo, né? O Moreira Ceni, né? Os dois aí, autores bem famosos aí do livro didático da editora Scipione, vocês conseguem dar uma olhadinha, né? Nele fala, ó, com base nisso daí, né, e seus conhecimentos do assunto, assinale a alternativa correta sobre os processos de expansão e desenvolvimento do capitalismo mencionados. A primeira é a correta, tá? Vai falar que a fase informacional tem como característica a, a terceira revolução industrial, né, quando vai gerar essa integração do comércio mundial, a industrialização dos países de desenvolvimento, aquela coisa toda, né, que é o início da fase informacional do capitalismo. Aqui muita gente pode ter confundido, né, imaginando que a informacional era só recente, mas ele está falando, gente, olha ali, ó, tá? Alternativa que apresenta a respeito dos processos de expansão e desenvolvimento. Então ele está falando do início dessa última fase, né? Quando ela começa. Então vai ser a letra A. Por que não é as outras, né? Eu sempre prefiro trabalhar mais por que não são as outras do que propriamente a correta, né? Porque a gente consegue às vezes ver por eliminação. Vamos lá, a B, né? Tá errado também uma questão bem interdisciplinar, a gente pensando, é um conteúdo que também aparece nas provas de história, olha ali, ó. O capitalismo comercial se iniciou, tá, no século XIV, você já fica meio cabreiro, você vai falar, meu Deus, acho que não, quando as potências europeias instituíram a escravidão em África, né? Então, aqui, vamos dizer assim, tá errado as datas, o início das coisas, né? Tinha que ser algo um pouco mais claro pra gente, né? Vai começar um pouco depois esse processo de escravidão, né? A C, né? O capitalismo industrial começou no 19, quando surgiu a indústria automobilística. Essa aqui é aquela pegadinha para pegar o aluno que está mais, vamos trabalhar com aquela ideia, apressado, né? Tá numa correria danada, e ele só leu a primeira parte, ele é verdade, o capitalismo industrial começou no 19, mas a indústria automobilística não. Tá? Ela é posterior, né? Já é no início do 20 ali, então a gente risca. Daí alguém sempre pode falar, professor, dá para abrir recurso, teve lá o comecinho com a Daimler-Benz, né, com a Citroën, uma coisa que era pequenininha, mas já tinha no final do 19. Gente, ele está falando um negócio que tem a musculatura, né, que tem a presença. Então, é a indústria entrando pesado, tá? Ela se popularizando. Então, vai ser no 20. A letra D, né, tá, o capitalismo financeiro iniciou com o Banco Mundial e o Fundo Monetário? Não, né, não. Ela começa antes, ela começa naquela fusão que vai ter entre o capital industrial e o capital bancário. Os dois vão se mesclando, né, porque os dois se tornam tão poderosos, especialmente a indústria, que ela precisa de cada vez mais recursos, então ela vai fundir, digamos assim, com o capital industrial e vira um só. Então, esse é um ponto importante que está errado, né? A segunda parte estaria correta, mas está errada a questão histórica ali. E por fim, né, primeira fase da globalização,
né? Começou quando as nações europeias ocuparam territórios de África, Ásia e das Américas. Isso aí é um grande debate dentro da geografia, né? Tem umas discordâncias e tal, mas boa parte de nós concorda com isso, que fala, ó, o que é o erro? É esse final, galera. Integrando os continentes em um único mercado. Aí não. Aí não, porque ainda tinha, os mercados eram sectários, vocês vão lembrar das aulas de história, quando lá o professora de vocês falava da abertura dos portos, que tinha ali não vou dizer um debate, mas sim uma disputa, né? O meu porto é aberto para o Império Inglês, o meu é para o Império Francês, a minha colônia só vai vender para mim, para minha metrópole, não vai fazer um comércio, especialmente as colônias africanas do 19, né? Então tá completamente equivocado, vai ficar com a letra A mesmo, né? Algo óbvio, né? Algo rápido que muitas vezes a gente não marca por ser tão óbvio, né? Às vezes eu acho que esse talvez é um problema nosso, assim, né? Geral. A galera olha, não, eu acho que é pegadinha. Tá? Às vezes é melhor até mesmo você cair na pegadinha do que você ficar tentando fugir dela, que às vezes isso não dá lá muito certo. Tá? É uma questão, né, que tem um textinho interessante, né, tá falando ali sobre os processos de expansão e desenvolvimento do capitalismo. Fazia até certo tempo que não caía, vamos dizer assim, algo que trabalhasse com as fases do capitalismo, relacionando com indústria. Tinha caído nos últimos anos na prova da Federal uma indústria mais dura, assim, mas uma questão até interessante, certo? Mais uma, né, essa daqui, aquilo que, vamos dizer assim, no bololô de questões que nós temos, que nós aprendemos ao longo do pré-vestibular, a gente vê de novo, mesclado de novo, tentando ser interdisciplinar, né, trabalhando com a União Soviética, mas um pouquinho de história também. Né, vocês vão ver, a correta é da perestroika, né, implementada na União Soviética nos anos 80, que é um conjunto de reformas econômicas que substituiu mecanismos de planejamento por mecanismos da economia de mercado. Ele quer saber, olha ali a pergunta curta e grossa, tá, sobre o sistema de economia planificada e sua aplicação na União Soviética, ou seja, como é que foi na União Soviética esse sistema de economia, como é que ele funcionou, tá? É lembrar a perestroika, glasnost, né, aquela parte final, tá, da União Soviética ali, quando se tenta fazer uma abertura, uma reforma, né, a perestroika, sempre que tem esse nome troika, normalmente tem alguma relação com economia, tá, então, para quem às vezes se confunde, o que é perestroika, o que é glasnost, né, glasnost que seria a abertura política, a perestroika econômica, você marcaria essa aqui com tranquilidade. Mas olha lá, tá, essa aqui é uma questão mais, vamos dizer assim, com carinha de federal, porque ela tem, não vou dizer bem pegadinhas, tá, galera, mas ela tem algumas coisinhas assim, que a gente às vezes deixa passar na hora de estudar, às vezes tem uma dificuldade melhor de conseguir fixar, assim. Olha lá a letra E. O sistema planificado mostrou-se superior em termos de inovação tecnológica, como visto na vitória da União Soviética na corrida espacial contra os Estados Unidos. Aqui é uma coisa que eu também sempre comento com meus alunos e alunas, não dá para fazer juízo de valor, galera. Apesar da União Soviética ter feito o primeiro satélite, a primeiro ser vivo no espaço, o primeiro ser humano, a primeira caminhada, até mesmo a primeira estação espacial, a gente considera que os Estados Unidos conseguiram vencer, já visto que eles conseguiram colocar alguém, né, um ser vivo, na Lua, no nosso satélite. Então, a União Soviética não ganhou. E segundo, ele também não foi superior em inovação tecnológica, tá? Militarmente falando, a gente pode dizer que ele estaria, vamos dizer assim, mais ou menos parelho, né, nessa questão, mas ainda sempre atrasado, e depois nos anos 80 vai ter um avanço dos Estados Unidos e do mundo ocidental muito significativo em relação à União Soviética, porque ela não focou em bens, como vai ser aqui na letra B, olha lá, ó, indústria de alimentos e bens de consumo corrente. Não, ela não focou em bens de consumo corrente de jeito nenhum. Tá? A fim de atender necessidades populares, ela focou em tecnologia militar, indústria pesada, indústria petroquímica, tá? Ela meio que ignorou os bens de consumo, tanto que muitos falam que esse foi um dos motivos da sua queda, um dos vários motivos da sua queda, tá? Então a gente já vê por que a B está equivocada também. A C, né? Planos quinquenais restringiram a atividade madeireira na Sibéria, motivo pelo qual a taiga se manteve como a segunda maior floresta do mundo. Primeiro que a taiga não é a segunda, né, seria a primeira, né, tem todo também outro debate, aí veja que a federal ela foge dessas coisas que pode ter algum questionamento, mas em área seria
a maior, mas ele não se restringiu à atividade madeireira. A atividade madeireira estava desempenhada, claro que o foco era a Sibéria, mas ela estava espalhada pela União Soviética. E os planos quinquenais, eles nunca, digamos assim, versaram sobre isso. Os planos quinquenais eram aqueles planos que coordenava a economia da União Soviética de 5 em 5 anos. Né? E os focos eram mais industriais do que propriamente, vamos dizer assim, outros modelos de atividade, como seria o caso da madeireira. Né? Aqui uma questão que às vezes fica perdida. Fala, essa aqui não faço a menor ideia dessa alternativa, né? A C. Né? Talvez alguns de vocês tenham passado por isso, mas é um pouco nesse sentido, tá? É a gente fazer um exercício quase de lógica. Né? A letra A, né, o planejamento não previu o impacto da urbanização, aumento da demanda de alimentos, e a agricultura apresentava baixa produtividade, porque a maior parte do território era tundra e deserto. A gente, aqui é, de novo, extremamente específico, né? Porque às vezes alguns falam, não deu tempo do professor dar uma olhada nisso aí, sobre o planejamento estatal e tal. Gente, primeiro de tudo, a União Soviética já estava relativamente urbanizada, especialmente a parte da Rússia Ocidental, Ucrânia, Bielorrússia, os países bálticos, né? Os três já eram relativamente urbanos. Segundo, a agricultura tinha baixa produtividade, sim, tá? Mas não era numa questão tão assustadora, assim, algo muito mais complexo, algo mais que a academia trabalha do que propriamente uma questão para vestibular. Agora, a terceira parte, tundra e deserto, não. A União Soviética tinha, sim, uma questão semiárida muito grande, né? Especialmente ali na região do Zão, vamos dizer assim, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Kirguistão e tal. Mas não vai ser a maioria absoluta. A maioria absoluta, vocês sabem melhor do que eu, é a taiga, né? E a tundra também, vocês sabem que não é. Né? Que é, de novo, ele jogou ali para ver se o estudante sabia a diferença de taiga e tundra. Né? Era ele jogar com essas duas. Porque ele falava, putz, tundra, qual que é a tundra? Né? Era tentar lembrar que a tundra é aquele que está lá mais próximo do polo, aquela coisa toda. Enquanto a taiga, né, que seria ali a floresta de coníferas, né, de pinheiros. Então, essa foi a jogadinha da letra A. Vejam, não é que você precisava saber esse conteúdo, mas ali tinha um gatilho que você olhava e você sabia, né? Falou, pô, não é tundra, taiga. Mesma coisa em relação à letra B. A letra B você também olhava e falava, pô, eu lembro disso aqui lá do começo, aula de história, você nem lembrava da aula de geografia, você falava, poxa, eu lembro que a Revolução focou em indústria pesada, então você vai tirando as alternativas que você acaba chegando aqui. Beleza? Né? Aqui é uma questão interessante, né? Faz aí nos últimos anos, a Federal não é a primeira nem a segunda vez que ela cobra sobre economia planificada. Tinha cobrado uma vez de Cuba, outra vez também de União Soviética, ela tinha cobrado alguns anos atrás, então algo que tem se tornado corriqueiro na prova de geografia da UFPR. Né? Mais uma questão, inclusive, muito parecida com a da prova do ano passado, sobre hidrologia, né, sobre o ciclo hidrológico, essa e reservas de água, bem parecida com a do ano passado, tentando fazer algo mais ou menos, lembrando um pouco de questão ambiental. Lembrando, ela não focou que nem foi do ano passado, que era praticamente uma pura de questão ambiental, né? Então, fica aí a marca dela, né? Mais uma de hidrologia, uma questão que, se a gente coloca Enem na frente, né, ninguém iria se surpreender, porque ela é muito parecida como seria uma questão do Enem. Né? Vamos lá, letra A. O aquecimento global eleva o volume de água evaporada, né, do planeta. Eu acho que isso seria a parte óbvia, assim, tá correto, mas olha a segunda ali. Reduz reserva disponível em lago e represa. O impacto não seria tão significante assim. Né? Que é aquela questão, vamos dizer, uma questão de análise de grandeza. Tá? É forçar a barra. Tá? A questão dos lagos e represas é questão de falta de chuvas, né, que eles estão diminuindo. Claro que essa água evaporada dá uma diferença, sim, mas a questão é mais macro. Tá? Macro. Certo? A letra B, que é correta, ele fala, olha lá, ó, o ciclo da água é produzido pela energia do Sol, assim como ocorre com as massas de ar e pela força da gravidade. De novo, driblou o goleiro, tá sem goleiro, faz o gol, né? É uma questão óbvia. Tá? De novo, não dá para ficar tentando fugir da pegadinha. Era óbvio, era isso mesmo. A energia do Sol que vai fazer o ciclo da água, né? De ela evaporar, condensar, né, em forma de chuva, escorrer ou infiltrar. Né? E assim como as massas de ar também, né? A alta e baixa pressão, aí
conteúdo de clima, né, que vai fazer isso. Né? E pela força da gravidade, afinal de contas, a água da chuva não fica lá flutuando, né, ela cai. C. Maior parte da água doce está nas bacias hidrográficas e nos grandes lagos. Bueno, aqui a gente já dá aquele corte, porque a gente sabe que a maioria está congelada, né, tá em geleiras, então a gente já arrisca isso, certo? A letra D. Uma etapa básica é o escoamento superficial, você fala, verdade, processo em que as águas continentais escoam para o oceano por meio da rede de drenagem. Você fica meio, nossa, ele escreveu complexo para falar que as águas escoam para o oceano por meio das redes de drenagem. Essa é aquela típica questãozinha da federal, que vai ter gente que vai querer recurso, que vai ficar meio mordido, mas não é bem isso. Tá? O processo, as águas continentais vão escoar, rede de drenagem é o jeito que os rios vão correr. Tá? É outra coisa. Tá? É a mesma coisa que falar, sei lá, um carro anda por conta única e exclusiva, sei lá, das suas rodas. Não, tem que ter um motor que faz as rodas girarem, enfim, é muito mais complexo isso aqui. Então aqui vai estar essa parte equivocada, né? E sem contar também que não necessariamente todas as águas oceânicas escorrem, né, para o oceano. Então aqui é uma questão meio de, vamos dizer assim, interpretação, meio de lógica, né? E por fim, né, o grande volume anual de chuva cria correntezas velozes, o que é real, né, especialmente na porção lá, por exemplo, do Rio Madeira, que vai ter aquele fenômeno da caída e depois da reconstituição da margem, de tanto sedimento que ele leva, depois tanto que ele deposita. E essa velocidade responde pela quantidade de sedimentos transportados por esses rios. Ele quer dizer que é porque é muito rápido que tem muito sedimento. Aqui é uma questão, vamos dizer, de troca, tá? De troca, né? Uma questão que também tem a ver com a própria pergunta, porque ele está falando do ciclo hidrológico e reserva de água. Isso aqui não está falando nem do ciclo hidrológico, nem das reservas. Ele está falando de um rio especificamente. Então, ele perguntou uma coisa, a pessoa está respondendo outra. Certo? É algo que também a gente tem que ficar muito atento quando ele pergunta uma coisa, tem uma alternativa que está razoavelmente certo, até às vezes mesmo FUVEST e Unicamp tendem a fazer isso às vezes em algumas questões, umas 3 que são as mais difíceis sempre, está correto, né? A afirmativa, mas não naquele contexto que está posto. O contexto você olha e fala, cara, não faz sentido, ele está perguntando de ciclo hidrológico e reserva de água, isso aqui está falando de volume de chuvas, tá? E sedimento, então teria mais a ver com sedimentação, hidrologia, naquela parte que está com o pezinho lá em relevo, né? Que é a questão dos sedimentos, tá? Vejam essa aqui mais capciosa, que eu imagino que deve estar dando muito problema para muita gente aqui, a questão 39, certo? 40, fontes de energia, né? Algo que há algum tempo não aparecia dessa forma na federal. Acho que a questão mais famosa foi uma dos últimos anos, quando ela trouxe sobre Chernobyl, né, porque a série estava em evidência e tudo mais, então, mas ela trouxe novamente algo que, de novo, né, para quem está vendo o vídeo para estudar para o Enem, sempre aparece no Enem, que é alguma coisa de fonte energética, fontes renováveis, né. Ele ainda coloca uma introduçãozinha ali, um dos desafios do século XXI é ter uma matriz energética na qual as fontes renováveis sejam predominantes. Sobre energias renováveis, é correto afirmar o quê? Né? Letra A, né? Veja que eu já destaquei no vermelho que está equivocado, as energias renováveis é mais da metade da produção da China, isso aqui a gente vai ver tanto na disciplina, na parte de fontes de energia mesmo, quanto em China. A China está buscando isso, a China falou que ela vai buscar ser mais renovável, colocou um prazo 2040, o plano do Xi Jinping, já está famoso até mesmo, né? Superando o Brasil em termos de participação dessas fontes na produção nacional. Ou seja, ele está falando, olha a contradição, tá? Que a China produz a questão energética e supera o Brasil na produção nacional, ou seja, ela faz mais que o Brasil. Dá até entender, dependendo da interpretação, que tem a ver com que as energias que eles consomem, que eles vendem para a gente, energia renovável. A gente sabe que não é o caso, tá? O petróleo, né, a letra B, vem ser explorado desde o século XIX, correto? E o esgotamento? Não esgotou. Está, obviamente, não sabe quando, mas pode se esgotar. Hoje eles são os maiores produtores de petróleo, né, além dos maiores consumidores. Eles não têm as maiores reservas, longe disso, mas eles não esgotou as reservas, tá? Não esgotaram, e eles são os maiores produtores. Não tem nada de esgotamento. Já risquei, não precisava nem, isso aqui não tem nem como se complicar, né? C. Etanol é uma fonte renovável, mas o uso de terra agrícola para a produção de biocombustível pode contribuir para o desmatamento de áreas naturais.
algo que aconteceu muito, né, há uns 15, 20 anos atrás, né, um pouquinho mais, com o carro flex, aquela coisa toda, que teve um boom, né, da produção de etanol, aonde a gente estava trocando área agrícola por essa produção de, digamos assim, etanol. Né? A gente estava tirando a área agrícola para ter a questão do etanol. Né? A letra D, né? Vejam ali, eu até destaquei e sublinhei uma palavrinha. A participação dos combustíveis fósseis no consumo mundial de energia recuou fortemente. Não, gente, recuou muito pouco. Tá? As fontes fósseis recuaram muito pouquinho. O que recuou mais significativamente foi o carvão, mas o petróleo e gás, na realidade, eles se mantiveram em percentual, porque em número absoluto subiu, tá? E sim, aumentou realmente a produção eólica solar, mas não abalou essas outras, né? O que diminuiu sim mais foi o carvão, certo? E a letra E, né? Tem aqui de novo aquela velha história que tem uma palavra errada, mas ela tá muito errada, né? Falando de energia elétrica e geotérmica, galera. Geotérmica no Brasil é ainda um vislumbre, não tem ainda uma questão tão... é uma energia muito cara e tudo mais, tá? Que, olha lá, sem contar a segunda parte, vai saber que você deixou passar isso aí, permitiu atender o aumento da demanda por eletricidade sem recorrer às fontes não renováveis, inclusive ao inverso. Já visto da crise, né, hídrica que o Brasil sofre, a grande seca e tal, a gente teve que aumentar o uso de fontes não renováveis. Então, inverte aqui a jogada, vencer a letra C. Né? Mais uma, urbanização, outra clássica nos últimos anos da Federal, né? Já vimos aqui, ó, hidrologia no ano passado, urbanização no passado, tá? Apareceram. Essa de urbanização ele coloca, ó, letra A, país, sobre o desenvolvimento e características da urbanização. Países com grandes áreas de vegetação natural apresentam percentuais mais elevados de população rural, né? O que implica o ritmo mais lento de urbanização. Essa aqui não faz sentido. Tá, vamos pensar, por exemplo, o Brasil tem uma área enorme de vegetação natural, sendo devastada, mas ainda é muito grande, que é a floresta amazônica, e é um país majoritariamente urbano, certo? A mesma coisa vai servir para a Rússia, por exemplo. Então, já está equivocado. Segundo, na União Europeia, a letra B, né, a urbanização desacelerou a partir dos anos 70. Correto. Quando uma política comum com o objetivo de reter população no campo? Não. Né, você já deve ter visto notícias e tal, né? O jovem que está acompanhando essas coisas deve ter visto que tem problema até mesmo de ter pouca população rural na Europa. A gente vê aquelas histórias, uma vila, comprar lá uma casa na Europa por €1 para você repovoar, entre aspas, né, o campo europeu. Também não tem uma política agrícola comum, né, para quem gosta mais de União Europeia, lá no conteúdo conseguiu sacar isso, mas eu acho mais interessante é que não é por isso, é porque já chegou no limite, não tem como urbanizar mais praticamente, né? Então é ali que ela vai começar a se estacionar, tá? Tentar entrar na questão do envelhecimento populacional e tudo mais que vai explicar isso, né? Mais uma, C. A urbanização se define nos países desenvolvidos por metrópoles densamente povoadas e nos países emergentes população mais dispersa. Aqui ele está falando da onde que está, né? A gente pode até pegar aqui na Europa, podemos aí dizer, talvez, Europa, que é realmente, né, são países desenvolvidos, a metrópole é densamente mais povoada que alguns casos brasileiros, tá? Mas agora, se a gente pegar os Estados Unidos, por exemplo, a gente já destrói essa questão tão absoluta de falar que nos países desenvolvidos é densamente povoado, porque a gente vai pegar os Estados Unidos, que é extremamente espalhado, é só lembrar dos subúrbios, tá? A galera mora muito longe, né? A mancha urbana de Los Angeles é uma coisa monstruosa, a mancha urbana de Chicago também. Então, tá equivocado. Sem contar que o país emergente, população mais dispersa, é o famoso depende, né? Que foi uma alternativa que ela foi muito absoluta na questão, então tá errado. A letra D, né? Países onde a taxa de urbanização é inferior a 50 se encontra na África subsaariana e Sul da Ásia. Regiões como essas, com os maiores números de pessoas extremamente pobres do mundo. Essa aqui era, de novo, uma óbvia, né? Eu sei que às vezes parece um juízo de valor, parece que a gente está olhando e falando, não, eu estou traçando que ali é pobre. Gente, mas realmente a África subsaariana é onde ainda tem essa taxa de urbanização de menos de 50%, assim como na Ásia, que são regiões que têm uma pobreza rural enorme. Tá? Então, vem essa letra D. Obviamente, do mesmo jeito, são as regiões que mais rapidamente se urbanizam. É a contradição, mais rapidamente se urbaniza, por quê? Porque
tem pouca urbanização, então é mais, entre aspas, fácil conseguir me urbanizar, mas é sim ir lá onde está, né, a parte mais pobre do planeta. E por fim, né, indico que a letra E que está errada, projeções indicam que tecnologia do trabalho remoto vai reduzir o êxodo rural, freando a urbanização por permitir que a população more no campo e trabalhe em empregos urbanos. Essa aqui, né, é difícil, né? Dá pra galera confundir, achar aquele eu idílico, focar numa exceção, né? Teve algumas pessoas que realmente foram, né? Mas aí é o famoso colarinho branco, né? O trabalhador de colarinho branco, que já é de uma classe média, média alta, que realmente consegue ir, exemplo dos Estados Unidos e tal, mas não é algo tão significativo assim que consiga ela reduzir o êxodo rural, né? Esse pessoal, por exemplo, da letra D ali, vamos dizer, da África subsaariana, e isso da Ásia não tem nem acesso a essas tecnologias de trabalho remoto, então, outra questão equivocada, certo? Uma questão de agrária, né? Bem geral essa, tá? O federal tem variado, né? Cobrando algumas gerais, outras mais específicas de Brasil, outras mais de povos tradicionais, algumas. Essa foi super geral. Ela falou: olha, de 61 a 2014, a produção de cereais cresceu de 1,4 tonelada por hectare para 4 toneladas por hectare. Sobre, olha lá, causas e consequências. De novo a pergunta. Ele quer a causa e a consequência. Tá? Letra A. Revolução já atingiu seu potencial, né, de aumento na produção, de modo que para continuar enfrentando a explosão demográfica é preciso um novo modelo. Cadê a causa? Tá? Por que aumentou? Ele não fala. Tá? E tem dois erros, né? Não atingiu seu potencial, ainda pode crescer mais. Ela, obviamente, tem um problema enorme de questão ambiental, né? Falar qual que é o limite disso, certo? Você não vai, né, continuar aumentando a produção, mas destruindo o meio ambiente. E o segundo, enfrentando a explosão demográfica. A aula de geografia da população, correlacionar os dois, a gente sabe que já a população mundial, né, tendencialmente, obviamente, é de começar a diminuir. Né, em 2100 ela já estaria estanque, chegaria ali mais ou menos no seu pico e começar a diminuir. Então a explosão demográfica é para pegar o malthusiano, né, pegar aquele que está ali ainda achando que tem uma população grande demais, esse é todo o problema do planeta. Tá? O outro aumento, letra B, da produção se deu por meio da ocupação de grandes áreas de florestas, sendo, portanto, ambientalmente sustentável. Aqui, de novo, causa e consequência. Não tem. Tá? Aqui ele está falando só uma consequência. Segundo, não foi somente pelas grandes áreas de floresta ocupadas que levaram a isso, galera. Então, né, aqui é falar, ó, só isso que não, teve áreas que não eram florestas, tá, que já era agrícolas, melhorou a produção, aumentou sua produtividade. A Europa fez muito isso, foi área de campo, área de savana, né, que não é floresta. Então, lembrando de novo da definição lá dos biomas, o que é uma floresta, né? O C, cereais são plantas adaptadas a regiões de clima temperado. Aqui já dava para o sujeito riscar na hora, porque afinal de contas, o que é a soja? Então, no centro-oeste, obviamente teve um trabalho enorme do estado, né, mas, tá, para conseguir fazer essa soja dar certo, mas não é clima temperado. De modo que o aumento da produtividade se concentrou no hemisfério norte. Também não, o aumento da produtividade foi global, tá, galera? Né? A letra D. Uso de maquinário, fertilizante químico, pesticida eleva o custo da produção. Realmente eleva, né? De modo, né, que o aumento da produção se deu pelos investimentos no agronegócio. De novo, né? Cadê a causa? Ele está falando meio que, né, perdão, cadê as consequências? Ele está meio que geral. E segundo, que esse aumento não se deu só pelos investimentos do agro, porque ele está falando, gente, agronegócio é uma figura muito típica brasileira, tal qual a gente conhece, que é a grande latifúndio para exportação de monocultivos, né? Se você vai para o hemisfério norte, ainda tem uma produção da agricultura camponesa, tá? Para alguns chamam de agricultura familiar, mas enfim, que está atrelada, tem subsídio do Estado. Os Estados Unidos acaba sendo assim, algumas partes dele ainda com a produção camponesa, claro que cooperado e tal, são sim um negócio, mas não é agronegócio, não é eles que investem, foi o Estado que investiu. E no Brasil também foi o Estado que investiu, foi a Embrapa que deu um fomento, desenvolveu, por exemplo, a nossa soja, fez melhoramento genético do gado, enfim, melhorou toda uma gama, né, a cana de açúcar também para conseguir produzir. Não foi puramente o agronegócio ali, a classe dos latifundiários conseguiu fazer essa diferença. Vai sobrar a letra I,
né, que é o crescimento da produção, foi resultado das tecnologias da Revolução Verde, gente. Isso aqui, ó, quando você olha ali em cima, já bate o olho. Revolução Verde, cadê? Você buscava na alternativa, cadê a Revolução Verde? Né? Que provocou a diminuição da desnutrição em escala mundial. Certo? Então, está falando ali a causa disso, né? Foi o crescimento da produção de cereais, né? Foi a tecnologia que foi inserida ali e provocou a diminuição da desnutrição. Provocou. Aqui, gente, não tem que fazer juízo de valor. Ah, professor, mas e as consequências ambientais? Mas ele falou uma consequência. Uma consequência é diminuição da desnutrição. Teve concentração de terra? Teve. Teve devastação ambiental? Também. Tá? Mas não é esse o foco. Ele jogou uma. Tá? Ele é uma consequência. Tá válido. Letra E, né? Revolução Verde. Tá? O tema aí, que às vezes passa batido, mas é pensar que toda a estrutura da Revolução Verde está presente, né? Como a gente chama no Brasil, foi a famosa modernização conservadora do campo brasileiro, né? Uma questãozinha de população. Aqui eles foram bem no específico, né? Ele está perguntando ali sobre os fatores que afetam as mudanças expressas na qualidade de vida. Tá? Assinar a alternativa correta, né? O textinho, esse sim já acadêmico, né? Ele fala ali que no Egito, em 1960, 30% das crianças morriam antes do 5º aniversário. O delta do Nilo era uma miséria, todo tipo de doença, né? Então os egípcios construíram a represa de Aswan, né, levaram eletricidade às casas das pessoas, educação, sistema de assistência médica, erradicaram a malária, água potável, e a taxa de mortalidade hoje é mais baixa, tá, do que era na França, no Reino Unido, nos anos 60. Então conseguiu dar uma diminuição enorme. E a resposta correta, né, que o Egito, né, vai exemplificar um processo de melhora das condições de vida pela combinação de crescimento econômico com progresso tecnológico. Por quê? Porque foi o crescimento econômico do Egito que permitiu que o Estado egípcio conseguisse investir em tudo aquilo ali. Eletricidade, educação, assistência médica, ou seja, melhorou o IDH, vamos dizer assim, né, Índice de Desenvolvimento Humano do Egito. Mas vamos ver as outras, porque estão corretas, né? Letra B, que é a confusão, era normal ficar entre as duas. Redução da mortalidade infantil é um avanço que impôs o desafio de enfrentar o aumento da taxa de crescimento demográfico em países muçulmanos. O aumento do crescimento demográfico não se tornou um desafio, e sem contar que ele está falando, olha lá, ó, expressa nos indicadores de qualidade de vida. Indicador de qualidade de vida não tem a ver com taxa de crescimento demográfico, galera. Tá? É educação, saúde, né, educação, expectativa de vida e taxa digamos assim, de durabilidade da pessoa, taxa quando que ela vai falecer, né? Expectativa de vida. Então é isso que vai ser o IDH. Aqui não tem crescimento. Pode crescer um monte, crescer pouco, né? Eu quero saber a qualidade de vida. Não vamos dizer não quantidade de vida, né? A letra C. A melhora das condições de saúde foi mais rápida na África do que na Ásia e na América Latina, devido às campanhas de vacinação. Doença que era epidêmica no continente africano. Primeiro que ela ainda é epidêmica, tá? Ainda tem um problema sério de malária na África, porque se era da ideia de que acabou, e segundo, não foi mais rápida. Tá? Foi mais rápida sim na América Latina e na Ásia do que em África. Então a gente já arriscaria essa sim, né? Sendo óbvio. A letra D era saber um pouquinho, lembrar quem que são os exportadores de petróleo. O Egito não o é. O Egito é o ponto de passagem, né? A principal característica da economia do Egito é lá o seu canal de Suez, né? Ele acaba sendo o ponto-chave. Ele não é um exportador de petróleo, como é Iraque, seus vizinhos próximos do Oriente Médio, certo? Já risquei. E a letra E, certo? Em comparação, os países citados mostram que as desigualdades internacionais aumentaram, pois os indicadores de saúde dos países ricos melhoraram mais rapidamente. Primeiro que a gente não tem essa informação. Segundo, se eu tenho uma taxa muito elevada, de 30% que cai para 2,3%, e o mundo desenvolvido já está com uma taxa muito baixa, é aquela velha história. É muito mais fácil eu sair de 30 para 2 do que eu sair de 2 para 1,5. É uma dificuldade enorme, né? Os países ricos não melhoraram mais rapidamente, eles já estavam muito bons e agora eles já estão quase, para muitos falam, num limiar, né? Agora já está tratando de doenças complexas, porque essas 30% que morriam antes do 5º aniversário eram crianças que morriam de doenças facilmente, vamos dizer assim, tratáveis, né? Era morrer de diarreia, né? Morrer de cólera, coisas com tratamento de água, melhoria,
eletricidade e tal, conseguir fazer uma estrutura melhor de vida para as pessoas, eu consigo modificar esse padrão, certo? Tão, vamos dizer assim, complexo que pode acabar aparecendo, né, nesses países. Enquanto o país rico já tem tudo pronto, então para ele é mais complexo conseguir acelerar, melhorar ainda mais a sua questão aí de melhora de vida. Mais uma de urbana, duas nesse ano, né? Que vai trabalhar agora com um tema específico. Se ano passado perguntou sobre conurbação, essa aqui ele está perguntando lá, relações funcionais e hierárquicas dentro da rede urbana. Né? Ele ainda dá uma explicação, né? Um tema importante. Ele quer fazer sobre hierarquia urbana. Basicamente a pergunta, olha, ó, comércio, fluxo de pessoas e tal. Vamos às questões, né? As alternativas. A letra A. As capitais do estado do norte não alcançaram o nível de metrópole, devido às baixas taxas de urbanização regional. Gente, eu posso ter uma baixa taxa regional, mas eu quero saber o tamanho da cidade. Tá? Aqui era saber o conceito de metrópole. Tá? Saber que a metrópole é aquela cidade que ganha um poder não só de tamanho, mas de influência no seu entorno. Então, se a gente parar para pensar, é evidente que Belém e Manaus possuem sim uma taxa importante de influência no seu entorno. Então, são metrópoles, a gente já risca. Né? Aqui eu sempre gosto de pegar essas questões que parece, eu tenho que saber aquilo, prof, eu tenho que saber aquele outro. Gente, não necessariamente. Tá? Não é assim que funciona. Né? Letra B. São Luís do Maranhão é uma cidade regional, que exerce influência no seu estado sem chegar a ser uma metrópole. Gente, de novo, era saber o conceito de metrópole. É uma metrópole. Não importa que elas tenham uma influência que se restringe ao estado, ela influencia uma área enorme. As pessoas dependem dela. Ela que vai ser o fluxo atrativo de comércio e serviço. Vai ser sim uma metrópole, ainda que seja uma metrópole regional, né, que só está fixa ali, mas ela é sim uma metrópole. Letra C. Rio de Janeiro são as duas metrópoles com maior área de influência dentro da rede urbana brasileira. Isso aqui é óbvio, é evidente, né? São nossas duas cidades globais. Tá? Além de ser duas metrópoles gigantescas, elas têm uma influência enorme. Né? A letra D. Corumbá não atingiu o nível de metrópole regional devido ao papel propulsor da agricultura na economia do Centro-Oeste, que retém população no campo. Essa aqui foi talvez a alternativa, né, que fosse a pegadinha dessa prova da Geografia da Federal. O senhor tem que saber o Corumbá? Não tem que saber, galera, mas era lembrar, ela retém população no campo no Centro-Oeste. Não, galera. O Centro-Oeste é a segunda região mais urbana do Brasil, só perde para o Sudeste. Tá? Por quê? Porque o campo é um grande latifúndio. Não tem lá uma grande população em números, em percentuais e em números absolutos. Então, você já riscava, falava, não, retém grande população no campo, não retém nada não, galera. Você já cortava essa daí. E por fim, né, metrópole internacional, galera, né, porque vai exercer influência sobre a cidade da Bolívia, você nem precisava saber isso, gente. Metrópole internacional, né, dentro da hierarquia urbana, tem que ser uma cidade que tem que eu reverbero internacionalmente de uma maneira enorme, a ver na escala da hierarquia urbana global, não regional, porque mesmo ser internacional ainda é dentro de uma região, né, onde vai agir Rio Branco do Acre, certo? 45, né, uma ali, ó, que vai fazer aquela questão, se não me engano é o quarto ano seguido que ela vai cair, que é falando sobre regionalização. Mais uma. Perdão, galera. E, de novo, trabalhando anos da ditadura militar. Caiu assim ano passado, ano retrasado, bem parecido. Coloca ali na primeira. As políticas públicas aplicadas pela SUDENE fizeram com que a participação nordestina do PIB brasileiro dobrasse. Essa aqui, para quem fez o vestibular do ano passado, vai lembrar, né? Que saiu de 13 para 13,6. O senhor não fiz, não lembro. Gente, dobrar é demais. Dobrar a participação é um exagero, né? É algo fora do tom. A gente vê que passar todos esses anos com todo o planejamento regional, o Brasil não conseguiu ainda desconcentrar a economia, o PIB do Sudeste ainda é muito concentrado. Ninguém dobrou de tamanho, uma questão aí, vamos dizer, que tem a relação bem forte com proporção, vamos dizer assim, exagero, né? Porque é óbvio, letra B, né, o estado de São Paulo, PIB industrial, né, diminuiu, porque cresceu em outros estados, então essa participação acabou diminuindo, além do que São Paulo também se desindustrializou significativamente, então gera isso. O Brasil, de modo geral, se desindustrializou
São Paulo perdeu muita indústria e apareceu indústria nos outros lugares. Então, está correta. O senhor tem tom de pegadinha. Óbvio que tem tom de pegadinha, porque ele não coloca aqui a desindustrialização e tal, mas não tá por isso que vai estar equivocado a alternativa. Tá? A letra C, grande região centro-oeste, de novo, essa grande região centro-oeste, a mesma coisinha do ano passado, trabalhar com cidade de grande região. Manteve seu nível de participação em patamar baixo, porque a agricultura é uma atividade que tende a perder importância na economia moderna. Muito pelo contrário, ela tem ganhado importância, né? Porque ela é uma fonte de matéria-prima, fonte de commodities, que vai circular isso globalmente, né? Então, mundo cada vez mais integrado. Então, a segunda parte está errada, sem contar que ela não manteve um patamar tão baixo. Ela está um patamar que vai crescendo ano após ano. Tá? Claro que é passos de tartaruga, mas está crescendo. Tá? O crescimento do norte foi mais lento, porque as legislações ambientais, restrições à exploração dos recursos naturais, não. É lembrado a famosa Zona Franca de Manaus, certo? A gente já mata essa alternativa na hora. E por fim, né, Brasília cumpriu o objetivo de reduzir a concentração populacional. Não, ela induziu sim a migração para o interior, tá? Mas a Constituição de Brasília não retirou de jeito nenhum, a galera não saiu, digamos assim, tá, do litoral para lá, né, numa questão que fosse diminuir essa concentração. Ela não cumpriu esse objetivo, continuou concentrado, ficou ela como um polo atrativo para lá, mas a gente se restringe por aí. Certo, galera? Espero que tenha sido proveitoso, né? Foi uma prova que não foi lá das mais complexas. Vocês viram ali que, digamos assim, de pegadinha, teriam duas questões, né? Essas duas últimas ali que a gente podia tender a se confundir, não cair de cabeça na confusão, mas não foi nada extremamente assim confuso, como já teve alguns anos atrás, né? Uma prova trabalhosa, uma prova que tem que ter atenção, uma prova que tem que ter leitura, que a gente consegue responder. Certo, gente? Agradeço aí a todo mundo que assistiu o vídeo, né? Beijo na alma, espero que vocês tenham ido bem. Geografia não é esse bicho papão, não se assustem, é só ir com calma, leitura, que a gente consegue responder a prova. Não vou dizer com facilidade, mas consegue fazer sim, né? Agradeço aí e em nome do Curso Aprenda Bem, agradeço a todos que acompanharam a gente. Valeu, galera. Até a próxima.